A doença ela é de caráter progressivo e irreversível, então eu nunca volto, eu nunca melhoro. Qual que é o meu papel como médico? É frear o processo. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Abrindo a porta de mais um consultório com uma especialidade que ainda não havíamos tido aqui, a nefrologia. E, gente, eu vim compreender a nefrologia depois de Na verdade, nem sabia que era nefrologia. Foi uma tal de uma pielonefrite e que falaram, olha, pode morrer. Infecções de urina. E agora, com o tempo, para você ver o quanto é importante a instrução, é que eu entendi que é a nefrologia, é essa especialidade que cuida de tudo isso, ou seja, aquelas diálises, hemodiálises. Então, se não é uma novidade para você, para mim era. E, doutor, tem muita gente que não sabe disso, é verdade? Tem muita gente, né, que não sabe, até engraçado, no dia a dia de consultório, é comum chegar, por que você veio aqui? Então, na verdade, não sabia nem o que era a sua área e alguém me falou para procurar. E existe também uma confusão, porque a gente tem a área nossa afim, que é a urologia, e muita gente às vezes não conhece o nefro, só conhece o uro, porque é uma área mais famosa e vai primeiro erroneamente no urologista em algumas situações e acaba chegando na gente. Então é uma oportunidade muito boa de divulgar o que é a nefro e explicar o que é que a gente faz, o que é que a gente cuida. Então começa se apresentando, quem você é, aluno da UNB, não sendo brasiliense. Gente, isso é muito legal, né? Alguém que transicionou, que veio de outra cidade. Brasília é muito isso, né? Então conta de onde você veio e a sua formação acadêmica, essa escolha pela nefro, um pouquinho da sua história, por favor. Então, Pedro, né? Eu sou baiano de nascimento, em Barreiras. Barreiras é mais Goiás do que Bahia, porque é muito mais próximo daqui. E vim para Brasília em 97 para fazer segundo grau, porque na época da cidade não era tão desenvolvido, não tinha tanta escola, não tinha nem faculdade, hoje em dia tem 2 de medicina lá. E aí quem tinha um pouquinho mais de condição acabava vindo para estudar fora. Vim com esse propósito, vim estudar aqui em segundo grau, acabei e tinha meta de ser médico, meu pai é médico, eu já queria, e como objetivo entrar na UNB, que eu realizei. Fiz faculdade lá na UNB, aliás, a UNB é minha segunda casa. Eu fiz faculdade, depois 2 anos de clínica médica, depois mais 2 anos de nefrologia, depois fiquei mais uns 2 ou 3 trabalhando como médico, 4 como professor. Então, se você pegar aí, tem
28 anos que eu moro em Brasília, uma boa parte dessa minha vida foi ligada à Universidade de Brasília. Eu brinco que eu sou baiano de nascimento, mas de coração mesmo. Hoje em dia eu sou candango, eu tenho muito mais tempo aqui do que na Bahia já, né? Maravilha. E hoje você está atuando em alguns hospitais, acho que 2. Conta pra gente como é que está a sua questão profissional Pronto. depois desses Então, 28 anos aqui. de formado, então eu faço 20 anos ano que vem, e aí, como tenho os 4 anos de residência, atualmente eu estou com 14 anos e meio, mais ou menos, que eu acabei em nefrologia. Já trabalhei no serviço público no Hospital do UNB, já coordenei diárias no Hospital da Criança, e hoje, atualmente, eu estou mais restrito ao serviço privado, eu faço consultório, que é uma grande paixão, uma coisa que eu gosto muito, e também tenho atuação na parte de nefrologia hospitalar. O que é isso? Infelizmente, uma parte dos pacientes que internam, que estão mais graves, vira e mexe, precisam fazer diálise enquanto internados. Eu coordeno no Sol Brasília o serviço de nefro. Hoje lá a gente tem o maior serviço de transplante privado do Brasil, então eu coordeno esse serviço também. Então eu atuo em transplante, em hemodiálise internado, e tem a parte ambulatorial de consultório, que hoje é a parte ali que eu venho cada vez mais me dedicando e crescendo também. Então, você atende hoje, além de coordenar toda essa equipe no Hospital Brasília, se alguém quiser te encontrar, também consegue agendar. Consegue. Então, como eu sempre brinco, a coordenação surgiu na minha vida por motivos outros que não era em tese minha formação em gestão, nem eu busquei isso. Tinha ali, eram os mais antigos da equipe na época, sempre tive uma facilidade de relacionamento, é uma característica. Então eu brinco, entrei ali porque talvez eu era o mais legal da galera, eu acabei me especializando nisso, fiz gestão, MBA, mas assim, antes de tudo eu sou médico, então é o que eu gosto mais, é o que eu quero fazer, e faço consultório, então nas redes sociais tem lá telefone, endereço, é fácil. E a gente sempre deixa aqui também na descrição do nosso canal, que aproveita que está assistindo agora. Olha o quão é importante que a gente compartilhe um conteúdo que pode auxiliar, que pode ajudar. Então, segue o canal, encaminha para algum familiar, para alguém que você acredite que não vai ter oportunidade de fazer uma consulta com um profissional de tanto gabarito, com tanta experiência, e você pode, inclusive, aprender, entender, até para poder conversar, né, com o profissional, ou ter um embasamento mais assertivo sobre o que é. Então, vamos aproveitar do seu conhecimento. Doutor, explica o que é essa nefrologia, o que, né, quais são os órgãos que você cuida, e depois, por que alguém precisa de diálise? Ai, é tanta pergunta, né? E transplante é muita coisa, fica à vontade. Então, vamos lá. Iniciando, o que é nefrologia? Então, a gente é especialidade clínica, é a primeira diferença nossa para a urologia. Então, como eu falei aqui na minha formação, eu fiz primeiro 2 anos de clínica médica, semelhante a quem é cardiologista, endócrino, gastro, em todo mundo a gente faz clínica médica, 2 anos, e depois você traça ali o caminho que você gostou da área clínica. Então, a nefro é a especialidade clínica que trata das doenças renais. Então, tudo que se refere a funcionamento do rim ou de maneira geral, é a gente que trata. Então, doença renal crônica, que é quando o rim está doente e não funciona direito de maneira constante e persistente. A doença renal aguda, que é essa parte que eu faço no hospital, quando o rim fica momentaneamente sem funcionar adequadamente. Que as pessoas que perdem muita proteína na urina, que normalmente vê isso ficando inchado ou com espuma na urina. Uma coisa muito comum que muita gente não sabe, pedra no rim, quem que você pensa? Urologista. O uro, ele é o médico que vai fazer realmente a abordagem, porque ele é um cirurgião de formação que vai tirar, vai quebrar a pedra. Mas se você não for ao nefro, você vai ter pedra, vai tirar, e vai ter pedra, e vai tirar, e você não corta o ciclo vicioso. A gente da nefro, a gente faz a investigação para achar qual é a causa e combater, para cessar esse ciclo vicioso. Então isso também está com a gente. Outra coisa muito comum, mulher, infecção de repetição. Ah, tem infecção, é só porque eu não bebo água. Não, tem muito mais do que isso envolvido. Então a gente consegue orientar os cuidados, orientar um tratamento mais preciso. Pressão alta, muitas causas de pressão alta têm a ver com o rim, então a gente, não só o cardiologista trata isso, o nefro também é pedra fundamental nesse tratamento. Então a gente engloba aí muitas questões. Além disso, a gente tem a questão da diálise, como você falou, que normalmente ali, assim, para deixar bem fácil de entender, quando a pessoa tem uma doença renal crônica, que o rim está funcionando menos de 15 a 10%, é quando a gente começa a cogitar precisar de diálise, porque normalmente nessa faixa você já vai ter dificuldade de se manter sem ficar inchado, sua pressão piora,
às vezes vai começar a ficar muito cansado, não consegue mais produzir o trabalho adequadamente, não consegue ir na escola e manter uma atenção. Então você já começa a ter uma série de sintomas que a diálise, que é a substituição do rim, vai ter ali um papel de melhorar. Ela vai conseguir fazer você ter uma vida muito próxima do normal. E nesse momento também você já tem indicação de transplante renal. O transplante de rim, diferentemente de coração, fígado, que a gente faz ali nas últimas, aquela correria, a pessoa está ali com, digamos aí, com os dias contados, o de rim não, ele é outra opção de tratamento. Então, quando você tem 10% ali de função do rim, você já tem indicação de fazer ou diálise ou transplante. Tanto que tem gente, eu tenho pacientes que hoje, como eu consigo acompanhar com calma no consultório, quando eu vejo ele está atravessando os 15, eu já preparo para transplantar, e se ele tiver um doador ali familiar, ele nem faz diálise. Isso é uma realidade que muita gente não sabe, que acha que, não, tem que fazer diálise para transplantar? Não necessariamente. Você precisa estar com a função do rim em torno de 15% ou menos. Gente, que sensacional! Porque não precisa chegar num momento... A diálise, para que a gente entenda, como que a diálise é um aparelho, você filtra, como que funciona, e o transplante, ou seja, se eu tiver um planejamento, se eu estiver fazendo um acompanhamento, detectar isso, eu tenho aí um sofrimento menor e uma assertividade maior, a possibilidade de curar, como que é? Então, nenhum desses tratamentos, nem o transplante, nem a diálise, ele não cura, eles englobam o que a gente chama de terapia renal substitutiva. Logo, como o nome diz, eu vou substituir um rim que, infelizmente, não funciona e não vai funcionar mais, e eu vou dar uma outra possibilidade para te manter ali saudável e vivo e mantendo suas atividades o mais próximo do normal. A diálise, a gente tem dois tipos, a hemodiálise, que é a mais famosa, que é aquela que você vai sair da sua casa, vai até a clínica, vai ligar numa máquina que vai puxar o sangue, ele literalmente vai filtrar, exatamente igual um filtro ali de água faz com a brincadeira como se fosse ali o que acontece lá na CAESB. Ele vai pegar a água, vai filtrar, vai limpar e entrega a água limpa para a população usar. Então o que a máquina de diálise faz? Pega ali seu sangue, ele filtra e devolve seu sangue para poder se manter em níveis adequados que você tem uma vida com qualidade. Pontos negativos, você tem que ir até a diálise, você vai ter que dispensar horas para fazer isso ali durante a semana. E por mais que seja algo que melhora a sua qualidade de vida, nenhum procedimento médico ele é inerte de problemas. O transplante ele tem a grande vantagem, a mais fácil de enxergar, é a qualidade de vida, porque eu vou colocar no local um outro órgão que vai fazer a mesma função. Então você vai conseguir ter uma vida praticamente normal. Você vai poder viajar, enfim, fazer tudo que qualquer pessoa da sua idade faz. O preço a se pagar é tomar várias medicações para não ter rejeição. E aí o nosso trabalho como nefro é o quê? Eu cuidar para não deixar, para minimizar efeito colateral e não deixar ter rejeição. A parte que às vezes as pessoas não sabem é que, infelizmente ainda, na margem do que a gente tem de conhecimento, eu não consigo fazer o transplante durar para sempre. Então ele tem uma meia-vida aí de 15 anos, tem gente com 30, 40, existe, mas na média 15, 20 anos. Então por isso que a gente precisa ali cuidar, né? Trocou o rim ali, vida que segue, né? Peça de carro, tem que continuar acompanhando, tendo qualidade de vida, fazendo as recomendações que a gente vai passar para poder durar mais tempo e evitar as complicações. E o outro risco que você corre, o que o seu organismo faz? Na hora que ele vê que aquele rim está lá, ele, opa, isso aqui não é daqui, e o organismo vai tentar destruir. Na cabeça dele é uma infecção. Então você toma esses remédios para evitar a rejeição, o que esse remédio faz? Vai lá no seu sistema imunológico e deixa ele mais abatido. Só que ao mesmo tempo que ele não combate, não dá rejeição, ele deixa ali seu sistema imunológico mais atordoado por infecção. Então aquela pessoa que tem aquele hábito, hoje é só uma febrezinha, vou tomar dipirona, a gente sempre fala transplantado. A partir de agora isso não existe. Teve uma febre, vai ter contato com a gente da equipe médica, com a enfermagem nossa, vai procurar o hospital. Com uma coisa boba pode escalar por um negócio mais sério, como você falou, uma infecção de urina para pielonefrite grave, assim se você é transplantado. Então esse que é o preço a se pagar. Mas quando a gente vai olhar trabalho científico, é que a gente sabe que quem transplanta, não só a qualidade de vida, que é fácil de enxergar, mas ele vive melhor, ele tem mais tempo de vida do que uma pessoa que faz diálise. Então, por isso que o transplante é sempre a melhor opção. Maravilha. E, doutor, o que é hereditário? O que leva alguém a ter um problema de rim? Isso é o meu hábito, o meu dia a dia? Eu posso evitar isso? Como funciona essa questão renal? Se a gente pegar aqui, quais são as principais causas de doença renal crônica? Disparado, pressão alta e diabetes.
Então, só daí já dá para ver que dá para a gente evitar muito. Não é que quem tem pressão alta ou diabetes, por acaso o rim vai ficar. Não. Normalmente, qualquer história é natural. Você tem pressão alta e diabetes, você passou ali uns 10, 15 anos negligenciando as duas doenças, infelizmente. Algumas pessoas, apesar de toda a dedicação, a doença realmente era de difícil controle. E aí, lá o preço a pagar é que o rim começa a sofrer muito e você vai acabar indo para diálise. É de longe as duas principais causas. Mas são causas que a gente tem controle. Como? Primeiro, evitando hábito de vida saudável, combater tabagismo, se manter com peso adequado, praticar atividade física e dieta saudável, evitar consumo excesso de sódio, de industrializar, tudo isso daí já previne você ter essas duas doenças e se você tiver, facilita controlar. Passando disso, vem as doenças autoimunes, que são as doenças que o nosso organismo, por algum motivo errado, começa a atacar ele mesmo. Então tem lúpus, que é uma doença muito comum em mulher, tem algumas outras que são específicas do rim. Tudo isso é bem menos comum que pressão alta e diabetes. E aí é uma loteria. Quem tem vai ter, a gente não, infelizmente, você foi sorteado. E aí várias têm tratamento, mas algumas, às vezes, você pode já chegar no momento onde a gente não teve muito o que fazer. E tem questões hereditárias, aí são mais raras, tem algumas doenças, como tem uma que é bem comum, que é a doença renal policística, que é uma doença que ele dá muito cisto no rim e vai destruindo o rim ao longo do tempo. Então, quem tem, a gente pega lá, você tem, aí a pessoa tem, aí o pai tinha, o avô, um tio, o irmão, mas aí é uma pontinha ali da história. O grosso, a gente tem muito o que fazer, medida simples, que é hábito de vida saudável. E a principal função do rim é filtrar o nosso sangue. Ou ele não tem nada a ver com a urina, o rim, essa confusão que acontece. E outra coisa também que você trouxe, que eu não sei se aí é no rim, mas pessoas que têm cirrose, que bebem muito, se é aí também que pode gerar um problema, se é nesse órgão. Então, vamos lá. Primeiro, o rim, ele filtra, mas para explicar melhor o que é o filtro que o rim faz. Ele cuida de algumas funções. A primeira, ele é quem regula a nossa quantidade de líquido no corpo. Então, a urina, ela serve para duas coisas. Para eliminar o excesso de líquido, que é produzido no dia a dia e que a gente ingere, e para eliminar a sujeira. Então, é o nosso esgoto, é onde eu estou jogando fora aquilo que foi limpado do sangue. Então, essa é a duas primeiras funções do rim. Eu vou tirar ureia, creatinina. O rim é primordial para manter a acidez do sangue adequada, é o rim que controla isso. Então, ele vai eliminar hidrogênio para deixar o sangue menos na acidez que deveria estar. Ele controla muito potássio, porque potássio, quando está muito alto, dá arritmia. Então, todo esse papel é do rim. É ele que faz, por exemplo, se você vai correr uma maratona, está no lugar Brasília, setembro, está fazendo atividade física. É o rim que regula aí para você urinar menos, para poder não ficar desidratado demais naquele ambiente seco que a gente vai ter daqui mês que vem. Ao mesmo tempo, se você beber uma quantidade absurda de água, você não vai explodir, fica inchado, porque o rim vai trabalhar e vai produzir mais urina. Então, esse papel de controle de água e controle da sujeira é do rim. Além disso, ele também tem uma função hormonal, ele produz hormônios, um deles é a eritropoetina, que estimula a nossa produção de glóbulos vermelhos. Então, uma das causas de anemia, embora as pessoas não saibam, vem do rim. Quando o rim está doente, ele deixa de produzir esse hormônio, a produção de glóbulos vermelhos cai e você começa a ter anemia. É o rim quem estimula essa produção. Ele é produzido no osso, mas quem produz o hormônio é o rim. E ele também produz um outro hormônio, que é derivado dessa vitamina D, que é do sol. Então a vitamina D entra no organismo, passa no fígado, passa no rim. O rim transforma em outro hormônio que ajuda também a manter o nosso nível de cálcio adequado, a manter nossos ossos sadios. Então ele tem funções muito maiores do que só produzir urina. Não, então tem gente que passa assim, tenho 2. E essa brincadeira, eu acredito que é com a questão do álcool, né? Não tem problema não, vou continuar tomando porque tenho 2. E aí, pensando a cirrose é uma doença do fígado, na verdade, não é do rim. Então, não que álcool não possa lesar o rim, pode também, embora mais comum, a mais forte associação de álcool com o fígado. Só que o que acontece? Que aí é que a gente esquece. Como o rim fica filtrando, ele fica recebendo sangue o tempo inteiro e trabalhando. Então, ele normalmente sofre quando órgãos nobres também começam a sofrer, órgãos que têm a ver com a circulação. Então, duas associações são muito comuns. Pessoas que têm doença cardíaca, via de regra, em algum momento o rim vai sentir que seu coração está bombeando direito, ele está sofrendo,
o que é que vai acontecer? Se não chega sangue adequado, eu também não filtro direito, eu começo a sofrer. E o fígado, ele também faz parte da limpeza do sangue, ele tem um papel também, igual ao rim, e ele mexe muito com a circulação. Então, normalmente, quem tem cirrose, a circulação toda é comprometida, ela fica muito retida no abdômen, é comum ver aquelas pessoas com a barriga que é de ascite, e isso prejudica o funcionamento do rim. Então, o álcool, ele diretamente não é tão lesivo ao rim quanto é ao fígado, mas o preço chega porque a doença hepática costuma vir de braços dados ali com a lesão renal também. Entendi a gracinha agora. Na verdade, a piada é outra, né? Graças a Deus eu não faço essa, mas é que cuidado, porque o fígado você só tem um, rim é que você tem dois. Exatamente. Eu estava aqui pensando, sempre presta atenção, será que não era isso? E o fígado não transplanta, né, doutor? Transplanta. Também tem transplante? Tem muito, aliás. Brasília, inclusive, é um dos lugares que mais transplanta, né, do Brasil. Que a gente lá no hospital que eu trabalho tem muito transplante hepático e de rim, a gente é referência dos dois. Só que normalmente é uma cirurgia maior e mais grave. Por quê? Porque o rim, primeiro, quando eu não transplanto os dois rins, que é a pergunta que todo mundo faz. Eu só coloco um, porque o rim, de maneira geral, o rim funciona muito abaixo do que ele pode. Ele se guarda para essas situações que eu falei de extremo, numa desidratação, numa situação onde você ingeriu uma quantidade absurda de água. Então ele sempre consegue subir muita capacidade dele de funcionamento. Ele fica ali se guardando. Igual aquela pessoa que está na maratona que guarda energia para na hora que precisar correr para valer. Então, com um rim só, você vive lá que você vê os exames perfeitinho. Então, o que é que a gente consegue fazer? Então, para fazer uma cirurgia mais prática, mais rápida, com melhor recuperação, eu só implanto um rim. E não tira os anteriores, tá? Que é uma coisa que quase ninguém sabe. Você fica com 3. Aqui 2 não funcionam, mas fica com 3, na verdade. É como se você vai para uma conexão para um outro tubo. Isso, o que é que a gente faz? A gente não coloca no próprio lugar, o rim fica onde a gente fica aqui nas costas, aqui, teoricamente, e eu coloco ele mais próximo ao pé da barriga, porque é mais fácil eu já ligar ali na bexiga e ligar nos vasos sanguíneos que vão irrigar o rim. Quanto que o fígado é um órgão muito maior que o rim. Então eu não tenho como botar 2. Aí é uma cirurgia que é o dobro do tempo. Eu tiro um órgão inteiro para depois botar outro. Então é uma cirurgia muito mais complexa, com um pós-operatório muito mais delicado do que o nosso. E o nosso também, o paciente não chega, ninguém chega para transplantar rim grave, porque ele está lá fazendo diálise e ele está relativamente bem compensado. É diferente do transplante de fígado, do transplante de coração, onde você não tem um tratamento que consiga dar tanto suporte para o órgão como a gente consegue para o rim. Então você chega numa situação bem diferente, mais crítica. Uau, então fica com os 3, mas se aquele outro der problema, aí já era, não tem mais, não entra um quarto aí não. Não, assim, quantos transplantes eu posso fazer? Isso é outra pergunta boa, que eu falei agora há pouco, que era de 15 a 20 anos. E aí, se eu perder? Perder, a gente vai fazer tudo de novo. Aí pode ser que você fique com 4, ou pode ser que, não, precisou, pode tirar o que perdeu, para poder ter espaço, aí vai depender de anatomia e de outro, mas assim, a sua limitação para fazer transplante é a sua idade, quanto couber, assim, a gente consegue dar um jeito, mas você só não faz só um na vida, não. Caramba! Você falou que as pessoas confundem muito a urologia com a nefrologia. A nefrologia ficou bem claro, vou até dar aula depois já. Agora, por que confundem tanto? Qual é a principal diferença entre elas? Por que confundem tanto? Porque ambos, o urologista ele é famoso principalmente pela próstata, mas ele trata, na verdade, do aparelho reprodutor masculino, mas da via urinária também, que a via urinária entende por bexiga e principalmente o rim. Então ele também é um médico do rim, só que ele é um médico com formação cirúrgica. Ele faz 2 anos de cirurgia geral, para depois ele fazer urologia. Então o que ele vai tratar no rim? São as doenças passíveis normalmente de cirurgia. São os tumores, para você ter um câncer renal, você tem um nódulo, um cisto que é benigno, mas que às vezes precisa de alguma intervenção. Se você tiver pedra no rim, então quem que vai tirar a pedra do rim? É o urologista. Então são as abordagens cirúrgicas, enquanto que a gente cuida das questões mais funcionais. E no transplante, as 2 equipes participam. Juntas. A gente isso eu vou copiar do próprio urologista que trabalha com a gente é meio que o maestro do transplante, então eu como nefro que preparo o paciente, que seleciono,
e o urologista faz de fato o transplante. É ele que vai fazer o corte, que vai abrir, que vai colocar o órgão. Acabou essa parte, ele vai cuidar das complicações cirúrgicas, mas todo o manejo dos remédios para não dar rejeição, enfim, é com a gente nefrologista de novo. Então nós somos áreas complementares. Muito legal. Então, eu não sei, é uma desinformação mesmo, né? O urologista é médico de homem, a ginecologista é médica de mulher. Nada disso. Exatamente, porque o urologista ele fica muito ali ligado ao homem, porque próstata só tem homem, tem a questão do aparelho reprodutor masculino, que é ele, mas mulher tem cálculo, mulher tem nódulo renal, mulher transplanta. Então tem várias questões, e tem uma questão dentro da urologia, que são os distúrbios miccionais, que com a idade vai aparecendo. É aquela mulher que não consegue prender a urina, que vai dar espirradinha e perde na calcinha, aquela pessoa que não consegue segurar, tem que sair correndo, porque qualquer coisa, normalmente é uma fraqueza da bexiga, isso o urologista que trata. Não vai ser a ginecologista. Exatamente. Muito bom. Doença crônica renal, né? Você já falou o quanto é um problema de saúde sério. Ela é silenciosa, dói. É só esse inchaço, porque eu percebendo na sua fala, você falou muito do inchaço, mas tem algo aí que tem que estar atento? Ou é porque eu nunca acordei e falei assim, vamos fazer a rotina do ano, preciso avaliar como estão meus rins. Eu não sei se isso já vai ali nos exames, como é que é, doutor? A pergunta é ótima. Primeiro, a doença renal crônica, por que a gente gosta de falar muito dela, a gente nefro? Porque ela é extremamente silenciosa. Para você começar a ter sintoma de inchaço, a pressão começar a controlar pior, você às vezes ficar mais indisposto, já está com o rim funcionando de 30% para menos. Então você perdeu um gap muito grande de tempo para ser feito coisas. A doença é de caráter progressivo e irreversível, então eu nunca volto, eu nunca melhoro. Qual que é o meu papel como médico? É frear o processo, é travar para que ele não vá evoluindo. Por isso que quanto mais cedo eu reconhecer, melhor para você, porque eu distancio você de um eventual diálise. Então, normalmente, não sente nada mesmo. É comum a pessoa chegar, vir aqui, porque meu médico falou que eu estou com doença renal crônica, mas nunca sentiu a dor nas costas e nem vai sentir. Não dá dor nas costas. Quem dá dor nas costas é pielonefrite, é pedra no rim, é alguma inflamação no rim, mas a doença renal crônica é bem silenciosa. Mas se ela é bem silenciosa, como é que a gente vai saber o que tem ela? O exame que vê isso é a creatinina, que é um exame que eu te garanto que em 90% dos exames que qualquer pessoa faz, esse exame é feito. É um exame extremamente disponível, barato e que praticamente todo médico pede. E ninguém dá a menor atenção. Eu sempre brinco que todo mundo sabe assim, minha glicose é boa, não tenho diabetes e o colesterol. Todo mundo bate o olho nisso, o colesterol tá lindo. Mas a creatinina, que é um exame que tá lá, ninguém olha. E tem um outro detalhe que antigamente não tinha, mas que hoje vem nos resultados de exame. Ele te dá a creatinina e embaixo escrito com esse taxa de filtração glomerular. Traduzindo para o português, ou seja, para leigo, é quanto seu rim funciona. Então aquele resultado vai estar lá embaixo, é quanto seu rim funciona. Então o ideal é que seu rim funcione acima de 80. Então fazendo aqui, o seu que eu acabei de olhar está 88. 88. Mas eu já tive 100. Teve 100. O que acontece? Esse exame, esse cálculo, ele é um simples cálculo matemático, ele é uma primeira avaliação. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, então no seu caso, ele pegou ali sua idade, você é mulher, e faz um cálculo como se todas as mulheres da sua idade fossem iguais. Então, o que ele vai dizer ali? Que na maioria das vezes, uma mulher na sua faixa etária vai ter, com a creatina que você tem, que é 0,8, que é normal, e o normal até 1, vai estar com o rim funcionando em torno de 88%, que é um resultado excelente. Quer dizer que o seu funciona 88%? Está perto disso, mas aí eu consigo fazer exames um pouquinho mais acurados para poder dizer a sua função renal real, que não vai ficar muito longe disso na maioria das vezes. Mas tem situações que esse exame falha um pouco e, na dúvida, por isso o nefrologista faz uma avaliação mais delicada. Mas todo médico consegue olhar isso. Ele bate o olho e sabe, melhor procurar, porque aqui ou não, tá normal. Então é um exame que todo mundo faz de você mesmo, leigo, a pessoa que não é da área, consegue bater o olho e olhar, opa, não tá aqui dentro do normal. E a creatinina é o padrão. Como é que chama isso, doutor? Ureia, creatinina, TS4, TSH, a tipagem sanguínea é a tipagem, mas a creatinina
ela, sei lá qual que é o nome que se dá, esse índice. Isso, pronto, índice. Esse Talvez índice. seja o melhor termo. Uhum. Ele é o que a creatinina ele é uma substância que a gente produz muito vindo da nossa musculatura, nossa massa muscular. Ela é produzida do organismo e eliminada de forma constante pelo rim. Então, como ela é eliminada constante, ela é uma maneira indireta de eu saber como é que o rim está funcionando. Então, eu sempre brinco assim, eu quero saber seu nível de sujeira no sangue. Então, Creatinina. quanto mais alta ela tá mais sujo o sangue. Ou seja, se está mais sujo, alguém não está trabalhando direito, que é o rim. Então, automaticamente, quanto mais alta a creatinina, significa que o rim provavelmente está trabalhando menos do que deveria. Por isso que é comum que, sempre que a creatinina subir por algum motivo, ela pode subir por motivos agudos ali, transitórios. Uma infecção, um dia que você resolveu fazer exame, não tinha se hidratado, fez atividade física intensa, remédios que fazem dar uma pioradazinha transitória, e aí, na hora que você fizer, ela vai piorar um pouquinho. Se ela piorar, automaticamente o resultado de baixa taxa de filtração vai piorar. Aí a pessoa assusta, nossa, minha taxa caiu para 60, calma. É que foi só uma coisa transitória. Mas ele é um índice ideal porque ele dá uma ideia do funcionamento do seu rim. E essa creatinina tem a ver com a ingestão da creatina? Pronto, tem tudo a ver. A creatina, quando ela entra no organismo, na hora da metabolização, ou seja, da transformação dela, ela vira creatinina. Então, o que a gente vai ver na prática? Que quem toma creatina, a creatinina começa a ficar um pouquinho mais elevada. Quem faz aquele uso regular, direitinho, todo dia, você começa ali, você tá lá 0,8, provavelmente a sua iria ali talvez para 1, 1,1, ou se você já toma agora, talvez fosse 0,6. E aí ele começa a falsear o exame. Então vamos supor que você toma. Talvez aquele 88 é por causa da creatina que está falseando o exame. Aí o que a gente faz? Eu faço um outro exame, que se chama cistatina, que é uma substância menos conhecida e que realmente quase ninguém pede, que ela consegue medir a função do meu rim, mas sem interferência de... Sem maquiagem. Isso, sem interferência de duas coisas, principalmente. Ela não tem interferência da creatina e nem da minha compleição muscular. Então, se eu pegar uma pessoa que é gigante de forte, a creatina é mais alta, porque ela está vindo da musculatura. E aí vai estar lá. Tinha exemplo recente. O paciente desesperado, a filtração glomerular 60, com a creatina. Você vai perguntar, está tomando creatinina. Na hora que você faz lá a cistatina C, tá a função 100%. Então, está tudo ok. Então, de maneira geral, ela não faz mal para o rim. É um suplemento que é seguro, altamente estudado, então a gente sabe que tem benefícios, mas que ele dá essa confusão. Ele é seguro para quem não tem nada. Então, se você não tem doença renal crônica, tem histórico de doenças renais e toma as doses habituais, 3 gramas, 3 a 5 gramas por dia, você pode usar ele tranquilamente, porque ele é seguro. Só lembrando que ele pode falsear seu exame, que é grande cuidado, que às vezes a pessoa fica, prejudica o rim. Não, ele só está atrapalhando. Agora, você não entrar só na moda e querer tomar, não estou mandando todo mundo tomar, não. Sempre brinca. Só tome creatina se você malhar de verdade. Que todo mundo fala, você malha fofo, vai lá aquele treinozinho. Não, você está jogando seu dinheiro no lixo. O ganho de performance de massa muscular é para quem malha para valer. Você vai lá, puxa peso até a falha mecânica, tem um personal te estimulando. Se você vai lá para malhar, era para fazer 12 no 5, cansei, parei, você não sobe carga, você está gastando um suplemento jogando seu dinheiro no ralo. E ainda podendo gerar um problema para o seu rim. Exatamente. Então, só toma se, se você realmente está seguindo a sério. E, gente, olha, eu fico muito feliz quando essas coisas acontecem e me vulnerabilizar e expor a ignorância, né? Até porque a gente não sabe tudo, não, doutor. Jamais. E numa intenção positiva de alguém que supostamente sabe, né? E é a colega da academia, ou o fisioterapeuta, ou o professor de educação física, que é esse efeito manada que emburrece a gente. Então, viu a importância da consulta? Viu a importância de alguém que pode te dar uma aula, que pode prevenir um monte de doenças, prevenir, quem sabe, ir para uma hemodiálise ou para um transplante. Não estou aqui dizendo que é por causa da... Mas por que eu vou tomar algo que pode maquiar, gerar um problema, e sendo que eu pensava que... Inclusive, eu estou nessa, agora estou tomando sério. Todo dia eu tomo... Porque eu comprava, deixava ali. Aí a gente tendo uma conversa, né? Eu faço Slim Fit, mas eu faço... Toda semana eu falto.
isso que você falou, para que eu vou investir nisso? Porque Isso. talvez era para estar investindo numa outra coisa, porque só para jogar fora, mas sem saber, você continua fazendo. Talvez se você for e não faltar, vai ter mais efeito do que Tomar a creatina. Que muitas vezes a pessoa fala, nossa, senti uma melhora na performance, boa parte é efeito placebo. Você acha que está melhorando. Ela melhora mesmo, mas de novo, o grau de melhora é mais do que quem tem treino de intensidade moderada alta. O treino ali que você faz na enrolação, que você não quer ir, não gosta, e que burla, que faz menos do que deveria. E lá, nós temos um treino, por mais que muitas pessoas brincam, né? Ah, é slim. É muito estruturado, Isso, é um exato. método, né? Inclusive a criadora é a Débora Flores e ela foi estudante também da UNB. É sensacional a metodologia, tudo. E eu não dou conta. Tem a galera que pega a barra de peso de 10, de tudo muito bem e faz os agachamentos, mas a gente tem todo o exercício de força. É muito legal. Se fizer certo, com certeza era para eu estar tomando. Exatamente. Mas nessa de falta e você falou em intensidade, a frequência também é importante ou é o treino intenso certinho? As duas coisas, porque se você fizer o treino intenso certinho, mas for uma vez lá... Não, mas eu digo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, para caminhada, para quem corre. Então, de maneira geral, o que é que a gente pede? Assim, o ideal é que você fizesse 150 minutos de atividade, já pensando aqui em cuidar de saúde, você para melhorar a sua saúde. 150 minutos de atividade moderada e intensa por semana. Então, 150 minutos, bota 5 dias na semana, que dá meia horinha. Por dia? Por dia, para você fazer atividade física moderada e intensa, real. Porque caminhada nunca, nada, assim, se tudo é é melhor do que não fazer nada. Caminhada é uma porta de entrada, você vai fazer, e tem trabalho mostrando que você melhora, só de você caminhar você já melhora muito o desempenho cardíaco, só que você precisa sair daquilo, não pode ficar daquilo e acomodar. Então o primeiro passo é caminhar, talvez daqui a pouco você vai ter que estar correndo. E também lembrar que a gente precisa dos dois tipos de atividade física. Então caminhada, corrida, nadar, pedalar, são muito interessantes do ponto de vista aeróbico, que melhora principalmente sua parte cardiovascular, sua longevidade nesse aspecto, mais do que as pessoas realmente gostam menos, você não pode deixar de fazer treino de força. Porque aí onde você vai lá na frente, então pensa igual investimento, você está investindo agora a sua previdência para lá na frente você viver melhor. É a mesma coisa, quando você tiver 70 anos, você conseguir correr com o neto, pular, botar no colo, uma coisa banal, você conseguir se levantar da cadeira sozinho, é por causa da musculação, do treino de força que você foi construindo de agora. Então você precisa dos dois, não adianta nem só correr, nem só puxar ferro, acho que você tem que unir de preferência o cardio e o resistivo, né? Então, 3 vezes por semana, sério, pode manter a creatina. Pode. Não está fazendo nada e sem fazer nada, tá, quem sabe, jogando dinheiro fora e podendo gerar um problema pré-existente. Podendo, porque como você mesmo perguntou, qual que é o exame? Quase ninguém sabe da creatinina. Você tem 2 parâmetros para poder a gente avaliar a doença renal. Um é a creatinina e o outro tem um exame que é na urina, que a gente pede a albumina na urina. Então, às vezes, a creatinina está normal, mas você já está perdendo proteína na urina. Então o rim é como se fosse uma peneira, que vai passar algumas substâncias, por xixi, ureia, creatina que a gente elimina, mas moléculas maiores como a proteína, como a albumina, não passa. Quando você já começa a perder a albumina, é sinal que alguma coisa ali já está danificada, o rim está dando conta de limpar, mas está jogando fora mais coisa do que deveria. É o primeiro passo. Só que ninguém dá bola para esses exames que não conhece. A gente ainda divulga muito mal isso. Então você não vai saber, porque é assintomático e está lá. Talvez usando algo que para você é deletério, para a população em geral é seguro, mas para você que já tem alguma coisa e não sabia, ele pode estar te fazendo mal. Então sempre vai ao médico e pergunta, então minha creatinina deu quanto? E você fez minha albuminúria? Com isso aí você já sabe sua vida renal, boa parte da sua saúde renal. Porque todo médico vai saber avaliar e, se necessário for, ele te indica para o nefro. Agora vamos pensar num cenário de alguém que hoje está tendo a oportunidade de compreender para que serve cada especialidade, o que eu devo buscar, e eu quero entender como é que está a minha função renal. É um exagero ou não? Toda pessoa deveria, a partir de tal idade, buscar, ou não é esse o caminho? Eu vou para o clínico ou eu só chego até você quando eu estou com problema?
Nenhum nem outro. Toda pessoa acha que não tem necessidade, porque uma boa parte vai chegar ali, provavelmente, para uma coisa que um clínico faria, ou o seu próprio médico. As outras especialidades clínicas todas sabem fazer isso. Então, se você está lá com o seu endócrino, o próprio gineco, que cuida de boa parte das mulheres, ou geriatra, o próprio urologista, questão masculina. Então, de maneira geral, não precisa ser para todo mundo procurar o nefro. Mas quem que merece atenção especial? Paciente hipertenso, diabético, com doença hepática, com história familiar, se tiver qualquer história familiar de doença renal e que paciente tem obesidade. Acho que esse grupo merece uma avaliação no mínimo uma vez ao ano, porque é o grupo de maior risco para ter alguma doença renal. E tem coisa, como você falou, ele não volta, não regride, mas vão haver possibilidades Isso. de eu me manter bem sem precisar piorar. Exato. Então, o que é que eu traço com as pessoas que eu vejo no consultório? Algumas, a depender do ponto que chega, a gente consegue realmente frear para muito provavelmente nunca fazer. E outros, o que é que eu digo? Caso você faça, tem gente que eu sei que em algum momento eu não vou ter controle pelo nível do momento que chegou. Que eu faça isso o mais tarde possível. Imagine que na vida de qualquer pessoa, o que é fazer hemodiálise aos 40 anos, ser no auge da sua vida produtiva, econômica e de saúde, de construindo patrimônio, família, podendo viajar, e você fazer aos 80 anos de idade. Que vá fazer, que faça lá na frente. Então, se eu não conseguir te evitar, que eu jogue isso para quando você já está com a sensação de dever cumprido. Você já criou sua família, já fez tudo que você queria fazer na sua vida, o impacto do ponto de vista de qualidade de vida é bem menor. Então, se a gente não vai poder evitar, que a gente retarde para um momento onde você possa viver da melhor forma possível. Muito bom. É se planejar, é É saber. isso. Eu falo que a consciência, ela pode ser dura. É preciso coragem. Uhum. Só que em contrapartida, a partir do momento que você descobre o tamanho do monstro, talvez ele não seja fatal. E é exatamente isso. E falo, é óbvio que eu falo, doença renal crônica não é bom para ninguém, e fazer diálise eu não desejo a ninguém, não gostaria de fazer. Mas também não é o fim do mundo. Hoje a tecnologia evoluiu muito, a gente consegue entregar uma vida ali relativamente próxima do habitual, mesmo de que sair da sua casa para ir para uma clínica fazer diálise. Hoje as clínicas buscam de casa, não precisa nem dirigir para ir para lá, que a clínica te busca na porta da sua casa, igual o Uber. E lá você consegue se socializar. Um ambiente de diálise não é um ambiente de hospital, todo mundo. Muito pelo contrário, você faz diálise estudando, você faz diálise assistindo Netflix, faz diálise batendo papo, você vai criar muitos vínculos afetivos. Encara como uma sala de aula, você vai estar lá todos os dias com as mesmas pessoas ali daquele período. Então você vai ter um ciclo, Que te entende. circuito social novo. E aí já teve paciente médico que saía do centro cirúrgico, era anestesista, ia lá, fazia diálise, voltava e trabalhava. Já tive gente que foi para o Carnaval de Salvador, fez diálise em Salvador, foi para a avenida, outro dia acordava, ia para a clínica. Então a gente vê que é possível. É para todo mundo? Não, exige uma parte sua também, não é só a máquina que te entrega essa qualidade. Você também tem que se dedicar e se cuidar. Doutor, sensacional. Tudo é como a gente enxerga, né? Exatamente. Porque se essa é a sua condição, então vamos vivê-la da melhor Isso. forma. E um grupo é a única pessoa que vai te entender, que vai saber o que você sente. Ali você vai se terapeutizando, Uhum. ali vai havendo, você falou um grupo vir e não finalizou talvez a frase, mas é um grupo virtuoso Exatamente. mesmo, né? E muita gente fala assim, mas eu não quero ficar a minha vida dependente de uma máquina. Pensa diferente, você podia ter uma doença que você não tinha como ficar dependendo de nada, que seu próximo passo era morrer, exato. E agora, dos ossos, se você for para falhar, que falhe o rim, que você tem como substituir de uma maneira muito satisfatória. Então essa que é a questão, você tem que enxergar o copo meio cheio. Sim, e doutor, como é uma decisão, você deve acompanhar isso, de alguém que, vamos supor, eu só tenho um filho, o Guilherme, com 20 anos. E aí eu estou precisando de um rim, e supostamente deve ter algum nível de compatibilidade. Uhum. Como que é para essa mãe? Eu vou tirar um órgão, tá tudo bem, vai me dar uma sobrevida, não vai fazer falta para ele, ou ele vai precisar depois, então Legal. que ele tenha os filhos? Como que é Essa pergunta é ótima. Como é que funciona assim? De maneira geral, a gente evita doador muito jovem. Por exemplo, seu filho, o Guilherme, tem 20 anos. Ele tem uma história de vida muito longa, onde muitas doenças renais, como as autoimunes, podem aparecer, e não tem nada a ver com história familiar. Ou seja, eu entrego a ele uma chance grande em um momento ele está no seu papel. A gente evita. Então, normalmente, a gente gosta de doador pelo menos com 30 anos de idade,
porque eu já começo a excluir algumas coisas, porque a pessoa vive só com rim, vive tranquilamente, pelaquela conversa que eu falei ali anteriormente. Você consegue produzir, o rim trabalha muito abaixo do que pode. E se o transplante renal fosse lesivo, ele não existiria. Eu não posso fazer uma cirurgia em quem vai doar para machucar ele. Lembra que quem vai doar, não, sendo irracional, sem amor, não está ganhando nada. Só então ele vai sair com o rim a menos. Ele vai ajudar alguém que ama, óbvio, mas ele não está ganhando nada do ponto de vista médico. Na conta, ele sai com menos. Da cirurgia de transplante, quem que é o paciente que eu mais me preocupo? O doador. Então, eu sempre vou proteger o doador. Porque quem vai receber, se for o seu caso, no pior das hipóteses, vai voltar para a diálise, que era a sua vida. E ele não. Então, 20 anos, a gente pondera muito se poderia. Por isso que você mesmo falou. Por exemplo, mulher, 20 anos para doar, nunca engravidou? A gente nem, porque aqui na frente você tem uma pré-eclâmpsia com a pressão alta na gravidez, afeta seu rim aí. Então, a gente evita também. Então, eu sempre vou proteger o doador. O doador, na verdade, é o oposto que todo mundo pensa. Se ele puder ser mais velho ainda, melhor, porque eu sei que ele já passou por várias fases de risco de doenças que não teve. Então, a probabilidade dele ter é menor. Se fosse a sua mãe, eu preferia do que seu filho. E, do outro lado, uma coisa que é muito comum, e eu não julgo o paciente que se fosse eu pensaria igual, eu pouquíssimas vezes vi pacientes aceitarem dos filhos. Porque a minha preocupação é falar, eu não quero. Até porque transplante a gente pode fazer doador vivo e doador falecido. O doador vivo, a grande vantagem é que, se você tiver o doador ali, faz a compatibilidade em questão de 3 meses, eu consigo estar com a cirurgia marcada. E o doador falecido é uma loteria. Você vai estar lá na lista com mais umas 300 pessoas e tem que dar sorte de aparecer compatibilidade. Pode acontecer mês que vem, pode acontecer daqui a 10 anos. Mas existe essa possibilidade, doador falecido, que é a lista lá, né, de transplante. Por isso que, se você iniciou a diálise recente, você está bem na diálise, está tudo tranquilo, não está correndo nenhum risco ali iminente, não vale a pena usar um filho jovem. Deixa ele seguir a vida em paz. Mas normalmente pai e mãe não quer. Doutor, nossa entrevista está indo para outro lugar. Pensando hoje que as pessoas têm tido cada vez menos filhos, pensando hoje que eu tenho uma sobrevida baseado na qualidade de vida, eu estou ficando e vivendo mais, mas estou chegando no momento em que os meus pais ainda não são essa geração desse viver mais, né? Que a gente vê aí que tem... Eu quero ser a filha octogenária que cuida da mãe, que ela se cuide centenária também. Mas, pensando nisso, vamos numa linha aqui, né, de raciocínio. É importante que as pessoas, então, pensando no todo, que você não tem mais 10 irmãos, 11 e tantos, seja um doador de rim, já que... E isso só pode acontecer se você autorizar, né? Porque vai ter muita gente precisando. Então, quando o doador falecido, no caso, como é que funciona? Doador falecido, você precisa estar com morte cerebral. Então, normalmente isso acontece principalmente 2 principais cenários. Ou é trauma, você tem um capotamento, bateu o carro, um acidente. Ou você tem um aneurisma, uma lesão, uma doença cerebral ali que rompeu e parou o fluxo de sangue para o seu cérebro. Você está tecnicamente morto. O coração está batendo, sempre o coração está batendo, mas seu cérebro não vai mais funcionar, então você vai ser só um corpo ali com o sangue fluindo. Então, nesse caso, ele tecnicamente fez exames, é tudo muito sério, muito controlado, tem que estar tudo registrado em prontuário, os exames todos lá para provar. Você comunica que tem morte cerebral, nesse momento é preenchido o atestado de óbito, e mesmo o coração batendo, o atestado de óbito conta daquele momento, e aí a família precisa autorizar. Só eu autorizar em vida? Então, isso já caiu e atualmente a família precisa. Então, por que é importante a gente falar disso? É um gancho espetacular. O que acontece às vezes na prática? A gente, por cultura nossa, ninguém gosta de falar de morte. Quando eu morrer, ninguém gosta de falar isso, porque a pessoa não vai atrair. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se você não fala, imagina para a gente, equipe médica, no pior momento de sofrimento, ainda mais se for jovem, que normalmente é o caso que a gente não pega órgão de gente com 90 anos. Então, vou chegar lá, olha, faleceu tudo, e está pensando em doação, e fica aquele, aí não quero. Porque você não está preparado para aquela abordagem. Então, o ideal é manifeste em vida, comunique. Você é doador? Você gostaria de doar? Porque, para saber, não, quero sim, quero, porque é uma maneira de, mesmo depois do seu óbito oficial, você está fazendo bem a alguém. Uma pessoa só consegue ajudar mais 11, porque vem 2 rins, coração, fígado,
pulmão, córnea, intestino, osso, é muito pele, é muito órgão que a gente consegue doar. Então você imagina o potencial de ajuda que você consegue fazer, mesmo depois que sua vida foi. Caramba, e assim, se você for alguém que tem uma vida saudável, que está vivendo bem, vai tudo funcionar, vai tudo É isso. servir. E além disso, eu vou te acrescentar algo. Se uma pessoa pode ajudar 11, a conta está errada. Porque uma pessoa pode ajudar pelo menos aí 77, porque esse pai que vive tem a É família, tem a isso. mãe, tem o avô, e aí esses 11 se multiplicam, porque minimamente eu tenho uma ligação com mais 7 pessoas, e pode ser um pai que Isso. supre, e uma criança que depois vai ter os outros filhos, e que teve aquele pai por mais tempo, que faz toda a diferença a presença Com de um certeza. familiar. É uma família que perdeu, às vezes, a pessoa economicamente importante, que está na diálise, perdeu o emprego, ou que está com a doença cardíaca, que está ali em vias de falecer, e que com um órgão desse ele te traz para a vida ativa de novo. E Transforma a vida de muita de gente. muita gente com a sua, que você cuidou, transformou e tem algo aí que serve. Eu sei que é muito desafiador Isso. e falar assim, é muito bonitinho falar ali para ela que está do outro lado. Eu já imaginei várias situações, inclusive, como é que você chega para a família e fala, né? O médico, vem um carniceiro aí, meu filho morreu. Porque É, a pessoa vai estar emocionalmente isso. impactada, não é hora de falar sobre isso, mas é necessário, porque se a pessoa for até pensar depois, para os que ficam, sabe que ali houve uma Isso. continuação. Para falar na hora é uma São. agressão. Então, na hora você tem que ter muita empatia e, principalmente, respeitar o outro. Você vai comunicar da possibilidade de doação e da importância, mas você não vai induzir. Não, não, até porque imagina eu chegando, mas tem que doar. O que a pessoa vai pensar? Tem alguma coisa aí. Ele está ganhando. E Brasília tem 1000 teorias em relação ao Doutor, transplante. isso é teoria da conspiração? Que agora, você falando nisso tudo, existe esse mercado negro Então, mesmo? Isso existe todo mesmo? mundo pergunta isso, e recentemente isso voltou à tona por causa do Faustão, que fez 2 transplantes, né? O Faustão transplantou, se eu não me engano, em 2024, coração e logo depois rim. E aí ficou essa, mas o Faustão conseguiu rápido porque é o Faustão. Então, o sistema de transplante de órgãos, ele é muito regulado, muito controlado e transparente. Quando tem uma oferta de rim, todos os centros de Brasília recebem, ou todos os centros de cada cidade. Então, se algum centro fosse burlar alguma coisa, o outro está vendo. Então, não tem como burlar o sistema. Eu ainda sempre brinco. E se fosse burlar, ninguém ia ser burro o suficiente de burlar uma pessoa com audiência desse tamanho, igual o Faustão, que está todo mundo olhando. Então, para cada órgão tem critérios que faz uma pessoa conseguir mais rápido que o outro. Critérios claros, bem definidos, e que a gente, que é do centro transplantador, eu não tenho controle nenhum sobre isso. Eu simplesmente coloco o meu paciente na lista. Mas esses critérios são gerados automaticamente, baseado em cada órgão, mas não sou eu que escolho quem vai fazer. E nem o potencial financeiro vai influenciar nisso. Nesse momento, então, o dinheiro que você tem não vai te Ajudar em nada. O máximo que vai mudar é, por exemplo, doador falecido, é uma lista para o DF inteira. Pode ser, a chance de uma pessoa que está comigo no Sol Brasília, que está no base fazer, é a mesma. O seu dinheiro vai fazer, que você vai fazer no hospital que tem uma estrutura melhor do que o base. Mas vocês vão fazer, mas as chances vão ser iguais. Mas já está todo mundo avisado ali, então, nessa situação, porque se ele precisa de transplante, ele já está fazendo a diálise. Ou ele está em vias de, porque a indicação é a mesma, ou ele está em vias de começar, ou ele já começou, que a grande maioria, 90% dos casos já está fazendo. Porque nem todo mundo tem um doador ali para conseguir fazer a tempo. E se eu tivesse isso, eu teria essa dúvida, eu vou perguntar. Se eu estiver errada, você me corrija. Então, supostamente, também não tem nada a ver com sorte, tem a ver com a minha condição atual, a condição de outro que está precisando mais, e que isso vai se unir, É isso. né? Então, não é uma loteria, É. mas, na verdade, tem o porquê também Tem um porquê de que, alguém chegar isso, antes. que foge da nossa Que não vai valer a capacidade de família entendimento. brigar. Exato. Não, é uma regra, e é Uhum, assim, tem alguém que isso, está pior. exatamente. Complicado, né, doutor? Suplementação, já estou chegando no final. O que aí, com relação a, além da creatina que a gente falou, tem algum ponto muito importante que o senhor O pode que nos trazer? a outra suplementação que é muito comum, falar de duas aqui, comuns hoje. Uma, whey protein. Não pode, quem é contra muito, é muito radical, hoje tudo polarizado dá errado.
Sim. E aí você fala, porque não pode, que faz mal. Whey protein, o que que é? É uma proteína de alta absorção, que nada mais é do que igual você pegar e comer um pedaço de frango gigante, porque é proteína, basicamente. A grande vantagem é que é muito mais fácil consumir 25 gramas aqui tomando do que comer um pedaço de carne no meio do dia. Então, whey protein ele não faz mal. De novo, desde que você não tenha nada. Então, pessoas que têm doença renal crônica, dependendo do estágio da doença, ou que tem algumas doenças vai perder proteína na urina, não devem comer muita proteína. Então, não é que não pode tomar whey protein, ele não pode comer muita proteína qualquer. Normalmente, calculei de 0,8 gramas por quilo de peso por dia. O nutricionista consegue te dizer isso em comida. Ele até pode tomar whey, mas ele vai comer menos carne, menos, porque no total do dia ele tem que dar aquela quantidade controlada. Quanto mais proteína ele comer, mais o rim vai trabalhar, só que o rim já está fraco, ele vai durar menos tempo. Essa é que é uma questão. Quem não tem nada, a princípio, é seguro. Mas, de novo, com recomendação, você buscando um nutricionista, alguém que é capaz de te dizer as quantidades ideais. Você tomar ali, porque meu amigo falou que tem que ser 4, tem que ser 2, ou você vai estar gastando demais, ou vai estar tomando com doses não seguras. E a outra suplementação que está muito na moda, que é vitamina D, e a gente, vitamina D, todo mundo pensa que vitamina só faz bem, né? E aí, o que a gente esquece na explicação simples? A vitamina D entra no organismo, e aí ela vai lá no rim, e o rim transforma ela em um hormônio, que é um outro tipo de vitamina D, que esse hormônio ele regula o nosso nível de cálcio no sangue. E o que não é raro acontecer? Hoje em dia tem muitas formas de suplementação, algumas teorias que vitamina D em níveis mais altos são melhores, não vou entrar aí nisso daí que é muito polêmico, mas o que a gente tem que falar? Que vitamina D em excesso faz mal, porque na hora que ela entra e que o rim está convertendo, o cálcio sobe, e aí o cálcio alto pode fazer o quê? Pode dar pedra no rim, pode calcificar seus vasos sanguíneos e pode piorar o rim. Então não é raro a gente ver no hospital uma pessoa com cálcio muito alto e com o rim funcionando mal. Ela vai perguntar, não tomo nada. Não, estou tomando vitamina D injetável, que não tem nem evidência muito de ser injetável. Estou tomando uma dose porque eu quero um nível alto X aí que não tem indicação. Então, tudo que é demais imbrica, até água, tudo que é demais faz mal. Qual é a quantidade certa de água, doutor? De maneira geral, a gente recomenda em torno de 35 ml por quilo. Então, uma conta fácil aqui. Se você pesa 70, mulher aqui, pesou 60 quilos. 70, que é o peso médio aqui do ser humano. Vai dar em torno dos 2.300, 2.400 ml por dia, 2,5 para facilitar a conta. Essa é a média. O que é que você tem que levar em consideração? Seu nível de atividade física e a época do ano. Chegando agora aí, que a gente não vê chuva há muito tempo e que a umidade vai começar a cair para valer aqui em Brasília, você tem que ficar mais atento e beber um pouco mais. Você vai fazer uma atividade física, beber mais. Se está ali doente, está com diarreia, alguma coisa, ingerir mais. É isso, mas a partir desse norte de 35 ml por quilo. Ou seja, em média, tá os 2 litros 2 a 3 mesmo. ali vai pegar boa parte da população, os mais levezinhos, a população adulta vai estar nesse... Ou seja, existe um cálculo existe até para água. E é importante que a gente mesmo mete fala, você está bebendo, não, tem que beber mais água, mas é uma informação vazia, mais é quanto. Então, existe de fato um norte para isso. Adorei, agora eu vou ser bem... Tá ótimo, não precisa mais. E isso é para quem não está fazendo nada. Se está fazendo atividade física e a sua ingestão tem que melhorar e o corpo vai te pedindo também, né? Exatamente. Maravilha. Doutor, em algum suplemento, cadê? A gente acabou de falar da proteína, você estava falando da vitamina, todas essas... tudo, então, que você acredita... Porque você acredita que eu já tomei aquele Adera D, porque eu falei assim, não, acho que eu estou precisando, é a vitamina D. Como a gente é ignorante, né, doutor? E todo mundo de médico e louco acha que tem. Exatamente. E está fazendo uma bagunça que você poderia não faz nada nesse caso que é melhor, né? Ou aguarda, para de jogar dinheiro fora e faz uma consulta. Exatamente. Você tem que tomar o que você precisa. De novo, tudo em excesso pode fazer mal. Entendi. Eu tinha pergunta aqui sobre a diálise humanizada, mas eu acho que é o que você já trouxe. Você tem algo mais a acrescentar para que essa pessoa que vai precisar desse serviço entenda esse atendimento, né, humanizado, que é algo que você fala que pode ser feito fora? A diálise, ou ela tem que ir até o hospital? Alguém tem aparelho? Então, como é que funciona? Ela pode ser feita de duas formas. A hemodiálise, que é a clássica conhecida, normalmente ela é feita numa clínica. Você vai numa clínica de diálise, vai lá e faz a diálise e vai embora.
dá para fazer em casa, mas esse não é um negócio que está no rol da INSS direito, são para convênios muito específicos, mas no geral é da clínica. E tem uma diálise que é menos conhecida, mas é que é tão eficaz quanto, que é a diálise peritoneal, uma diálise que a gente faz pela barriga, na verdade, que não envolve sangue, você vai colocar um monte de soro na barriga. A nossa barriga tem uma camada, como se fosse um plástico, que passa vários vasinhos sanguíneos lá por dentro dele, pequenininhos. Então esse líquido que vai ficar envolvendo nesse vaso, como essa camada é muito fina, consegue tirar do sangue o que está em excesso e entregar para o sangue outras coisas que a gente precisa. Então ele faz o papel da hemodiálise. E sabe como é que você faz isso? Dormindo. Você tem uma máquina que o convênio, o próprio SUS te paga e te entrega na porta da sua casa. Você vai dormir, se ligar essa máquina, no outro dia desconecta, vai ficar como se fosse uma mangueirinha aqui próximo ao umbigo, você botou roupa ninguém nem vê, e vida que segue. E é uma excelente modalidade que você faz em casa, sempre brinco. Você vai fazendo, você está dormindo. Dormindo você faz o quê? Nada. Só dorme. Então não te atrapalha a sua rotina. No dia você levantou e vida normal. Então, se eu vou lá no seu consultório, tem alguma coisa além da consulta que é feita lá, por exemplo, na sua clínica, o seu consultório particular, não sendo hospital, tem algum outro procedimento como esse? Nem a colocação disso é feita lá, ou isso é só em hospital? Não, isso é em hospital, e o tratamento, nesses casos, ele é atrelado a uma clínica de hemodiálise por questão toda de regulação. Você tem que estar habilitado, seguindo toda uma norma de regimento para fazer diálise. Ou eu que faço a parte ambulatorial só, eu faço todo o preparo, converso, trato primeiro para não chegar nisso, né, que é o meu foco principal, e na eventualidade faço que essa transição seja o mais saudável do ponto de vista mental, segura e principalmente com a decisão compartilhada. Qual que é a melhor diálise? A melhor diálise, na maioria das vezes, é aquela que vai impactar mesmo na sua rotina de vida. Então não tem uma decisão minha, é melhor hemodiálise ou diálise peritoneal, na maioria das vezes. A melhor é aquela que você vai sentir mais seguro, mais confortável. Tem gente que prefere a peritoneal porque faz em casa, dá mais liberdade, mas a gente fala, não quero mexer não, prefiro ir para lá, para a clínica que tem médico. Cada um vai se encaixar num perfil. A minha função como médico é te apresentar as terapias, te deixar seguro para que você possa tomar a decisão da melhor maneira possível. Como é que seus pacientes te veem? Sim, é sempre difícil, né, falar da gente mesmo, mas pelo que, enfim, tem de feedback, seja de rede social, de sites aí que avaliam consulta, felizmente sempre enxergo como uma pessoa pontual. O médico tem esse hábito doido de que pode chegar a hora que quer, mas quando a gente vai qualquer coisa, ninguém quer que chegue atrasado. Então eu gosto, assim, sou mega disciplinar nesse aspecto. 8 horas, começa 8 horas, está lá, e eu atendo de olho no relógio, porque tem hora que eu tenho que acabar para chamar outra pessoa. Então, a pontualidade, pelo fato de sempre ter história de ensinar, gosto de dar aula, tendo ser o mais claro possível. Acho que ensinar é uma arte. Não adianta eu passar conhecimento, não é o que eu sei, é o quanto o outro está entendendo. E aí eu tento fazer da forma mais didática, com analogias, com forma que, independente da pessoa ali mais humilde ou mais estudada, ou um médico como paciente consiga entender e acessível. A partir do momento, e hoje em dia, com redes sociais, com telefone, com WhatsApp, que eu me prestei ao papel de querer ter consulta só particular, a gente sabe que o paciente está pagando a consulta mais cara, ele quer muito mais que só a consulta. O paciente sabe lá sai meu carimbo embaixo do meu telefone, é meu, não é de secretário, não é ninguém, é meu mesmo, é o meu que eu tenho desde 2005. E passo o número, então me falando, mas Pedro, você é louco, o paciente vai ligar. A taxa de gente que me procura é muito baixa. Por quê? Porque a segurança que ele tem, que está acessível, faz ele procurar só quando ele precisa de verdade. Sensacional, doutor. O que um diretor, vice-presidente, é isso? Não, diretor clínico. Diretor clínico. Não, diretor científico. Ah, tá, isso. Que aqui o que eu tenho qual o papel de um diretor científico / vice-presidente da sociedade de nefrologia? Tá certo, você hoje está... que hoje eu estou como diretor científico e na gestão anterior, que acabou esse ano, eu era vice-presidente. Então a sociedade, quem são essas sociedades? São as entidades que representam a sua especialidade. Então eu faço parte da sociedade nefro da Regional do Distrito Federal. Então eu e mais outros colegas, a gente toma ali, está à frente, está ocupando esse cargo para tentar promover a melhoria da especialidade. Quando eu era vice-presidente, como vice, em tese eu substituí o presidente, mas participava, organizei um congresso muito bom em 2023, conseguimos trazer mais gente para associar aulas, e hoje, como diretor científico, o meu foco é a parte de divulgação de aula, de temas. Então a gente organiza a reunião mensal, que tem aula, vai ter o congresso Eletroeste agora de novo, que é em Goiânia, que eu participo da organização,
Então, é fomentar o conhecimento médico na minha especialidade. Você acredita, se a gente for, eu não sei qual é a base de cálculo, né? Porque especialista você já é, se a gente levar em consideração os 10 anos. Mas você se enxerga como essa referência? Quais são suas metas, seus objetivos? Porque é perceptível que a energia aí está ótima, está bem, e imagino que você tenha Então, uma trilha aí meio que quando eu traçada. comecei a fazer nefro, eu sempre tive muito claro na minha cabeça onde eu queria chegar e algumas coisas que eu sempre quis ter na minha carreira. Então, primeiro, assim, eu sempre quis ser alguém que eu pudesse deixar algo ali, poder colaborar, não ser só alguém que passou, poder que alguém que eu ajudei, não necessariamente ser o melhor, não é isso, é poder ajudar e construir. E hoje, graças a Deus, de alguma forma eu sei que eu consegui atingir esse patamar, seja na sociedade entregando conhecimento, na formação de residentes que passam comigo, e hoje ainda, assim, até alguns residentes falam, doutor, você tinha que abrir uma mentoria, porque eu gosto muito de conversar com os meninos sobre vida, mercado de trabalho, sobre essa loucura que o médico tem de que o que importa é trabalhar, ganhar 100 mil. Cara, o que adianta você ganhar 100 mil por mês e começar a trabalhar às 7 da manhã e acabar às 19 da noite? Pra quê? E aí, então, assim, eu acho que eu consigo colaborar e hoje servir de exemplo para várias pessoas. Não que eu faça tudo certo, que minha escolha tenha sido, mas eu acho que tem coisas que eu consigo colaborar. E para a minha vida agora futura, eu tenho 43 anos, então eu tenho muito chão ainda pela frente, eu estou numa fase de cada vez mais equilibrar minha qualidade pessoal com a medicina. Por mais que eu goste do que eu faço e que eu gosto muito da nefro, gosto de ser médico, amar mesmo, eu amo minha vida pessoal. Não que eu não ame mais minha vida pessoal, minha família, minha filha, minha esposa, está acima disso. Então o que é que eu quero cada vez mais é poder usar tudo que a medicina me deu para ser, de fato, feliz. Então hoje eu me dou o luxo de poder buscar minha filha na escola, de poder viajar, de poder viver, aproveitar. E aqueles, poderia estar ganhando mais? Poderia. O que que ia acrescentar na minha vida? Se hoje eu consigo viajar para o país que eu quiser, consigo morar no bairro que eu quero, minha filha estuda na escola que eu gostaria. E tenho um plano de saúde para manter minha saúde ok. Meus pais, felizmente, têm profissões que não dependem de mim. Meu pai está bem realizado. Então, o que eu ganharia com mais? Eu ia ter um carro melhor? Ia ter uma roupa mais chique? Mas são coisas que são efêmeras. Mas o que importa, eu acho que não tem preço, né? Só quem fica sem a saúde Exatamente. entende isso, ou está na fila do transplante, vai entender isso. Exatamente. Ou entre outras situações. Maravilha. Outra coisa que eu quero acrescentar, nós estávamos aqui numa conversa de bastidor, eu não sabia, o médico ele tem o direito, né, de escolher se ele quer ser acompanhado por residentes ou não. Né? Eu perguntei isso para ele, falei, mas é porque você quer? Não, eu gosto mesmo. Já pode vir, ou seja, o médico pode escolher não ser acompanhado. Hoje estão se formando muito mais médicos, né? Então ele, além de, sempre tem uma equipe ali de residentes e não tem remuneração por isso, segundo ao que você... Não, assim, você pode ser médico, serviço público, normalmente você ganha ali um benefício, uma redução de carga horária, mas hoje, onde eu estou no hospital privado, a residência não é do hospital. Até tem, mas de terapia intensiva, de nefro não tem. Mas como eu vim da UNB, eu sou extremamente grato aos anos que eu passei lá e sabia que eu podia colaborar, a gente conseguiu fazer uma parceria e os meninos rodam com a gente para aprender uma tecnologia em diálise que não era disponível no SUS. Eles rodam comigo, que para mim é extremamente gratificante e por incrível que pareça, a gente, como está ensinando, está aprendendo mais do que o outro lado, porque são essas perguntas que me tiram da zona de conforto, de estimular, tá aprendendo sempre. Aí comecei a receber do HUB, e aí a história se foi passando, aí ficou a fama na cidade, aí o hospital de base começou a rodar com a gente. Agora, hoje de manhã, eu já estava com residente no outro hospital, que é do Hospital Regional de Taguatinga, já recebi residente da Federal de Goiás, que começa, não, lá é bom, a gente vai. E de novo, isso aí é do propósito, são essas coisas para mim que vale a pena. Mais do que ser reconhecido com, se é o melhor médico, não é. Mas isso daí, para mim, é esse legado que eu queria deixar aí. Tá fazendo, né? Exatamente. Tá vivendo e fazendo. Legado é hoje. Exatamente. Né? Independente da profissão. Isso. É um colaborador que você olha no olho e pergunta de verdade se ele está bem. Né? Doutor, você começou com a rede social meio que recente, mas você já participou de outros podcasts sobre nefrologia na Austrália, o eixo do coração, nefrotalks. O que você achou
dessas experiências e com toda essa didática, toda essa possibilidade de comunicar, de ensinar, você não pensou em nada nesse sentido para você? Então, sempre, até eu conseguir equilibrar mais na vida entre o pessoal e o profissional, a gente vai trabalhando e a vida vai levando e você não para pensar. Assim, nunca tive dificuldade nem da aula, nem de participar, seja de entrevista ou de coisas assim, mas, ao mesmo tempo, não me sentia à vontade para dedicar à mídia social. É engraçado, eu falo com muito mais facilidade aqui do que se eu chegar para gravar um vídeo e eu gravando eu sozinho. É impressionante como eu sinto a diferença. Mas o mundo digital está aí, eu acho uma ferramenta onde eu consigo aumentar a abrangência, não só para o meu ganho pessoal, não, mas para eu passar a informação que eu estou ali com uma pessoa, eu consigo ter uma escala de alcance muito grande para levar outras pessoas para ajudar, para aprender, para tirar dúvida. E com isso a gente acaba vendo aí que não tem jeito. Eu acho que não tem como, a gente usa tanto para poder olhar, por que eu tenho algo que eu posso acrescentar, não posso também estar do outro lado gravando, produzindo, né? Então agora é um caminho sem volta. Agora Vamos ter você. Agora é um caminho sem volta. Então tá bom. Última pergunta, sei que você está no seu tempo, a gente extrapolou. Um conselho para quem está aí hoje em dia se decidindo pela nefrologia e para esse homem, porque às vezes você vai saber, olha, quero falar com você, homem que não se cuida, ou para a população, para a família, para os pais, para tanto quem está dentro do consultório, para quem está fora do consultório. Para quem está aí na iminência ou de terminar a nefro, ou de escolher pela nefrologia, primeiro, eu acho que a especialidade clínica é espetacular, porque o nefro é um dos maiores clínicos, porque o rim, ele sofre por várias doenças. Você, quando é nefro, você acaba tendo que saber de endócrino, de cardio, de gastro, de hemato, de onco. Com isso, você está sempre ali lidando com outras áreas e tem uma diversidade de atuação. Tem consultório, tem hospital, tem clínica de diálise, tem transplante. Então, em algum perfil, você vai se encaixar. Então, por isso que eu acho a especialidade muito boa da maioria das pessoas ali, de algum jeito, se enquadrar. E eu sempre falo, mas dependente disso, sempre valorizo consultório. A gente, médico, por anos, foi favorecendo o procedimento e esquece que ali é o único momento que você tem onde o mérito é seu. Então, os pacientes que eu recebo hoje é pelo que eu construí de relacionamento meu com pacientes que vão indicando e de relacionamento meu com outros médicos que confiam em mim. Enquanto que quando você está ali na clínica de diálise ou está no próprio hospital, normalmente o relacionamento é do hospital, é da clínica, não é seu. Então, aquele momento que é meu, que eu construo a minha trajetória. Então, eu sempre recomendo, façam um consultório, gente, não tire isso da sua meta. Para a população geral, pensando em cuidar do rim, se você tem pressão alta, diabetes, obesidade, história familiar, primeiro, busque se procurar quanto é que está sua creatinina, quanto é que está sua albumina na urina, e principalmente para quem tem pressão alta e diabetes, cuide, não menospreze essas duas doenças. São doenças extremamente silenciosas que pagam preço muito caro lá na frente. Se você ficar, não, minha glicemia normal é essa mesmo, minha pressão normal é 16/9. Não existe pressão normal nesse nível e nem existe que minha glicemia normal é 200. Cuide, porque você vai agradecer lá na frente de não ter que passar por uma trajetória muito sofrida de problema no coração, problema renal, diálise, porque você passou anos sem cuidar adequadamente. Sensacional, obrigada, Nada, viu? Eu que agradeço, muito mesmo, bom. Foi excelente. Mesmo. Obrigada, vai voltar. Fechado, a hora que quiser. Tá bom, obrigada. E, claro, vou deixar aqui com prazer, né? É gratificante a gente compreender, entender pessoas que têm essa fluidez em transmitir, em ser didático e se disponibilizar, em estar aqui, disponibilizar também na sua rede. Então, vai ficar aqui na descrição onde encontrar o doutor. E, inclusive, eu vou deixar especificamente nesse episódio esses nomes dos exames, para que você aí fixe e pergunte, olhe, procure. E até o próximo Consultório Aberto.